Você sabia que o apóstolo Paulo comparou as pessoas que ficam guardando as coisas da lei, ele comparou isso à idolatria? Você sabia disso, amado? Vamos ver então o texto que Paulo fala sobre isso, o santo apóstolo Paulo? Graça e paz a todos, sejam bem-vindos, sou o pastor Enoque Nascimento, vamos mergulhar mais uma vez no Evangelho de Cristo. Gálatas capítulo 4, versículo 8 ao 11. Esse texto vai ser a nossa meditação. Essa igreja aqui, amado, esses irmãos, estava sendo tentada a viver com duas alianças. Entraram falsos pregadores nessa região da Galácia, que tinha várias igrejas, e eles pregavam que tinham que circuncidar e guardar a lei de Moisés. Aí esse povo começou a se circuncidar e guardar as coisas da lei. Aí o apóstolo Paulo envia essa carta, advertindo aquele povo, corrigindo aquele povo. E é o que acontece hoje aí, pessoas achando que pode viver com duas alianças. Agora vamos ver o que ele fala. Olha só como ele compara aqueles que estão se envolvendo com as coisas da lei com a idolatria. Olha só. Gálatas capítulo 4, verso 8. Outrora, olha o que ele diz para esse povo. Porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses, olha só, que por natureza não são. Então aquele povo, antes do apóstolo Paulo pregar o evangelho ali, eles viviam na idolatria. Era uma região idólatra. E Paulo entrou ali, adentrou para aquela região, pregou o evangelho, a nova e eterna aliança, e aquele povo recebeu a palavra da graça. Aí ele vai estar relembrando esse povo. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servias a deuses que por natureza não são. Eles eram escravos daquela situação, escravizados na idolatria. Agora olha o 9. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecido por Deus, como estáis voltando, olha aí, voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Ele está fazendo uma pergunta, olha, vocês serviam a Deus que por natureza não são, outrora. Eu fui aí e preguei o evangelho. Agora vocês estão voltando. Como estás voltando aos rudimentos fracos, pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar? Olha só, vocês estão entrando em escravidão. Entenda, aquele povo não vivia debaixo do judaísmo não, amada. Aquele povo vivia na idolatria. Aí Paulo está falando, olha, vocês eram idólatras antes, você era escravo da idolatria. Antes de conhecer a Deus, eu preguei o evangelho para vocês, vocês receberam o evangelho e foram libertos. Como que vocês estão agora voltando outra vez, ó? Como estás voltando outra vez, olha ele comparando aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo os quereis ainda escravizar. Aí ele vai falar o que é esses rudimentos fracos e pobres, que ele comparou com a idolatria, igualou com a idolatria. Verso 10, guardas dias, meses e tempos e anos. Tá vendo, amado? Aqueles pregadores adentraram lá na região da Galácia, pregaram a lei, e os gálatas achavam que seria possível viver na graça e com a lei, viver com a nova aliança, o evangelho, e com a lei os profetas. E eles estavam circuncidando e guardando dias, olha aí, ó, guarda as dias, verso 10, e meses, e tempos e anos. Agora o apóstolo Paulo aqui, amado, fala algo tremendo, que serve para mim e para você, que mexe com a salvação, porque um idólatra não vai herdar o reino de Deus. Ele comparou a guarda da lei como a idolatria. Olha o que ele diz no 11. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Ou seja, Paulo está falando, se vocês continuar nessas atitudes, querendo guardar dias, meses, tempos e anos, que são coisas da lei, eu receio de vós tenha trabalhado em vão, ou seja, vocês estarão perdidos, porque ficarão na escravidão. Assim como estavam na escravidão da idolatria antes do apóstolo Paulo pregar o evangelho, eles estavam agora se submetendo a guardar dias, meses, tempo e ano, ficariam na escravidão e perderiam a salvação. Glória a Deus pelo evangelho de Cristo e seus apóstolos. Amados, continue compartilhando, curtem, me seguem, que eu estarei postando mais vídeos somente sobre a nova e eterna aliança. Glória a Jesus. Graça e paz a todos. Beijo no coração. Graça e paz.